O terceiro tratado do Codex Sexto é uma exposição altamente metafórica sobre a origem, a condição e o destino final da alma. Ele pode ser visto como uma coleção de explicações sobre a origem, a queda e a vitória da alma sobre o mundo material. Existe uma ruptura importante no texto, onde a narrativa retorna ao mundo do Pai. Várias metáforas estendidas são usadas para explicar a condição da alma no mundo, como as da comida, da medicina e da relação nupcial. Algumas são comuns na era helenística, como a do noivo, mas outras são únicas, como a do pescador e dos negociantes de corpos. O ensinamento autorizado não tem um mito cosmológico gnóstico típico, mas parece pressupor uma compreensão gnóstica, dualista e anticósmica, do destino da alma no mundo material. Ele tem paralelos com outros textos de Nag Hammadi e com o Corpus Hermeticum, mas não é uma composição hermética e é totalmente não filosófico. Não há nada especificamente cristão ou fortemente judaico no documento, à parte algumas expressões. Há uma pista velada sobre sua origem em uma seção que contém uma polêmica contra os insensatos, que são diferentes tanto dos autores quanto dos pagãos. Poderíamos pensar em uma repreensão cristã aos judeus, mas não há alusão clara a crenças cristãs ou judaicas. Com sua ênfase no caráter maligno do mundo material, na origem celestial da alma espiritual e no papel do conhecimento revelado como salvífico, o texto parece ser uma obra gnóstica. Contudo, falta-lhe o tom de autoconfiança, quase arrogância, de outros tratados gnósticos. A alma está em perigo perpétuo de sucumbir ao adversário ou à atração do material, exigindo vigilância constante. Tentativas de identificar o grupo por trás do tratado variam. Alguns dizem que eram gnósticos que só expressaram o necessário do mito. Outros veem uma diferença entre gnósticos buscadores e cristãos insensatos e orientados pela fé. Há quem acredite que platonistas médios cristãos do século segundo o produziram, encontrando ecos no Novo Testamento e a doutrina das duas almas. No entanto, o texto não oferece suporte suficiente para abandonar a avaliação cautelosa de McRae. No céu, dentro dele, alguém aparece, os céus ocultos aparecem, e antes os mundos invisíveis e inefáveis apareceram. Desses, a alma invisível da retidão veio, sendo um comembro, um cocorpo e um coespírito. Quer ela esteja na descida ou no pleroma, ela não é separada deles, mas eles a veem, e ela os vê no mundo invisível. Secretamente seu noivo a buscou. Ele a apresentou à sua boca para fazê-la comer como comida, e aplicou a palavra aos seus olhos como um remédio para fazê-la ver com sua mente e perceber seus parentes, e aprender sobre sua raiz, para que pudesse se agarrar ao seu ramo do qual veio, para que pudesse receber o que é dela e renunciar à matéria. Tendo filhos. Os filhos, verdadeiramente aqueles que vieram de sua semente, chamam os filhos da mulher de nossos irmãos. Desta mesma forma, quando a alma espiritual foi lançada no corpo, tornou-se um irmão da luxúria e do ódio, e da inveja, e uma alma material. Assim, o corpo veio da luxúria, e a luxúria veio da substância material. Por esta razão, a alma se tornou um irmão para eles. E ainda eles são estranhos, sem poder para herdar do macho, mas herdarão apenas de sua mãe. Sempre que a alma deseja herdar junto com os estranhos, pois as posses dos estranhos são paixões orgulhosas, os prazeres da vida, invejas odiosas, coisas vangloriosas, coisas sem sentido, acusações, ele a exclui e a coloca no bordel. Pois, libertinagem para ela. Ela deixou a modéstia para trás. Pois morte e vida são postas diante de todos. Qual dos dois desejarem então escolherão para si mesmos? Aquela então cairá em beber muito vinho em libertinagem. Pois o vinho é o depravador. Portanto, ela não se lembra de seus irmãos e de seu pai, pois o prazer e os lucros doces a enganam. Tendo deixado o conhecimento para trás, ela caiu na bestialidade. Pois uma pessoa sem sentido existe na bestialidade, não sabendo o que é próprio dizer, e o que não é próprio dizer. Mas, por outro lado, o filho gentil herda de seu pai com prazer, enquanto seu pai se regozija por ele porque ele recebe honra por conta dele de todos, enquanto ele busca novamente o caminho para dobrar as coisas que ele recebeu. Pois se um pensamento de luxúria entra em um homem virgem, ele já se tornou contaminado,
E a glutonaria deles não pode se misturar com a moderação, porque se a palha é misturada com o trigo, não é a palha que está contaminada, mas o trigo. Pois como estão misturados um com o outro, ninguém comprará o trigo dela, porque está contaminado. Mas eles o convencerão: dê-nos esta palha, vendo o trigo misturado com ela, até que a consigam e a joguem com toda a outra palha, e essa palha se misture com todos os outros materiais. Mas uma semente pura é guardada em armazéns, que são seguros. Todas essas coisas, então, falamos. E antes que qualquer coisa viesse a existir, era o Pai sozinho que existia. Antes que os mundos que estão nos céus aparecessem, ou o mundo que está na terra, ou principado, ou autoridade, ou os poderes. E nada veio a existir sem a vontade dele. Ele então, o Pai, desejando revelar sua riqueza e sua glória, trouxe à existência esta grande disputa neste mundo. Ele desejava que os competidores aparecessem, e que todos aqueles que contendem abandonassem o que veio a ser, e o desprezassem com um conhecimento elevado e incompreensível, e fugissem para aquele que existe. Quanto àqueles que contendem conosco, sendo adversários que lutam contra nós, devemos vencer sua ignorância através do nosso conhecimento, já que conhecemos o inescrutável de quem viemos. Não temos nada neste mundo, para que a autoridade do mundo que veio a ser não nos prenda nos mundos que estão nos céus, aqueles em que existe a morte universal, cercados pelo individual. Também nos envergonhamos dos mundos, embora não tenhamos interesse neles quando nos caluniam. E os ignoramos quando nos amaldiçoam. Quando nos envergonham na face, nós os olhamos e não falamos. Pois eles trabalham em seus afazeres, mas nós andamos em fome e em sede, olhando para nosso lar, o lugar para o qual nossa conduta e nossa consciência olham, não nos apegando às coisas que vieram a ser, mas nos afastando delas. Nossos corações estão fixos nas coisas que existem, embora estejamos doentes, fracos e com dor. Mas há uma grande força escondida em nós. Nossa alma, de fato, está doente porque habita em uma casa de pobreza, enquanto a matéria ataca seus olhos, desejando cegá-la. Por esta razão, ela persegue a palavra e a aplica aos seus olhos como um remédio, abrindo-os, afastando o pensamento de uma cegueira em. Depois, quando aquele está novamente na ignorância, ele está completamente obscurecido, e é material. Assim, a alma, uma palavra a cada hora, para aplicá-la aos seus olhos como um remédio, para que ela possa ver, e sua luz possa ocultar as forças hostis que lutam com ela, e ela possa cegá-las com sua luz, e as envolver em sua presença, e fazê-las cair em insônia, e ela possa agir corajosamente com sua força e com seu cetro. Enquanto seus inimigos a olham com vergonha, ela corre para sua casa do tesouro, aquela em que sua mente está, e, para, seu armazém, que é seguro, já que nada entre as coisas que vieram a ser a aprisionou. Nem ela recebeu um estranho em sua casa. Pois muitos são seus nativos que lutam contra ela dia e noite, não tendo descanso dia ou noite, pois sua luxúria os oprime. Por essa razão, a gente não dorme, nem esquece as redes que estão armadas na espreita, esperando para nos pegar. Porque se formos pegos em uma única rede, ela vai nos sugar para a sua boca, enquanto a água flui sobre nós, batendo em nossos rostos. E seremos levados para a rede de arrasto, e não conseguiremos sair dela, porque as águas estão altas sobre nós, fluindo de cima para baixo, submergindo nosso coração na lama suja. E não conseguiremos escapar delas. Porque devoradores de homens nos agarrarão e nos engolirão, regozijando-se como um pescador que lança um anzol na água. Ele lança muitos tipos de comida na água, porque cada um dos peixes tem a sua própria comida. Ele a cheira e persegue seu odor. Mas quando a come, o anzol escondido dentro da comida o agarra e o puxa à força das águas profundas. Nenhum homem consegue, então, pegar aquele peixe nas águas profundas, exceto pela armadilha que o pescador prepara. Com a astúcia da comida, ele trouxe o peixe pelo anzol. É assim que existimos neste mundo, como peixes. O adversário nos espreita, à nossa espera como um pescador, desejando nos agarrar, regozijando-se para nos engolir. Porque ele coloca muitas comidas diante de nossos olhos, coisas que pertencem a este mundo. Ele deseja nos fazer desejar uma delas e provar apenas um pouco, para que possa nos agarrar com seu veneno oculto e nos tirar da liberdade e nos levar à escravidão.
porque sempre que ele nos pega com uma única comida, é necessário desejar o resto. Finalmente, então, tais coisas se tornam o alimento da morte. Agora, esses são os alimentos com os quais o diabo nos espreita. Primeiro, ele injeta uma dor em seu coração até que você sinta angústia por causa de uma pequena coisa desta vida, e ele o agarra com seus venenos. E depois, ele injeta o desejo de uma túnica para que você se orgulhe dela. E o amor ao dinheiro, orgulho, vaidade, inveja que rivaliza com outra inveja, beleza do corpo, fraude. O maior de tudo isso são a ignorância e a comodidade. Agora, todas essas coisas o adversário prepara lindamente e as espalha diante do corpo, desejando fazer a mente da alma incliná-la para uma delas e subjugá-la, como um anzol puxando-a à força na ignorância, enganando-a até que ela conceba o mal, e dê frutos da matéria, e se conduza na impureza, perseguindo muitos desejos, cobiças, enquanto o prazer carnal a arrasta na ignorância. Mas a alma, ela que provou essas coisas, percebeu que as paixões doces são transitórias. Ela havia aprendido sobre o mal. Então, afastou-se delas e entrou em uma nova conduta. Depois, ela despreza esta vida, porque é transitória. E ela procura aqueles alimentos que a levarão à vida, e deixa para trás os alimentos enganosos. E ela aprende sobre sua luz, enquanto se despoja deste mundo, enquanto sua verdadeira vestimenta a cobre por dentro. E sua roupa nupcial é colocada sobre ela em beleza de mente, não em orgulho da carne. E ela aprende sobre sua profundidade e corre para seu aprisco, enquanto seu pastor está à porta. Em troca de toda a vergonha e desprezo, então, que ela recebeu neste mundo, ela recebe 10.000 vezes a graça e a glória. Ela entregou o corpo àqueles que o deram a ela, e eles ficaram envergonhados, enquanto os negociantes de corpos sentaram-se e choraram porque não foram capazes de fazer nenhum negócio com aquele corpo, nem encontraram nenhuma outra mercadoria, exceto ele. Eles suportaram grandes trabalhos até que tivessem moldado o corpo desta alma, desejando derrubar a alma invisível. Eles ficaram, portanto, envergonhados de seu trabalho. Sofreram a perda daquele por quem haviam suportado trabalhos. Eles não perceberam que ela tem um corpo espiritual invisível pensando, nós somos o seu pastor que a alimenta. Mas eles não perceberam que ela conhece outro caminho, que está escondido deles. Este seu verdadeiro pastor a ensinou em conhecimento. Mas esses, os que são ignorantes, não buscam a Deus. Nem perguntam sobre sua morada, que existe em descanso, mas andam em bestialidade. Eles são mais perversos que os pagãos, porque antes de tudo, eles não perguntam sobre Deus, pois a dureza de seus corações os arrasta para fazer deles sua crueldade. Além disso, se eles encontram alguém que pergunta sobre sua salvação, a dureza de seus corações começa a agir sobre esse homem. E se ele não para de perguntar, eles o matam por sua crueldade, pensando que fizeram uma coisa boa para si mesmos. De fato, eles são filhos do diabo. Pois até os pagãos dão caridade, e eles sabem que Deus que está nos céus existe, o Pai do universo, exaltado sobre seus ídolos, que eles adoram. Mas eles não ouviram a palavra, que eles deveriam perguntar sobre seus caminhos. Assim, o homem insensato ouve o chamado. Mas ele é ignorante do lugar para o qual ele foi chamado. E ele não perguntou durante a pregação: onde está o templo no qual eu deveria ir e adorar minha esperança? Por causa de sua insensatez, então, ele é pior que um pagão, pois os pagãos conhecem o caminho para ir ao seu templo de pedra, que perecerá, e eles adoram seu ídolo, enquanto seus corações estão fixos nele, porque é sua esperança. Mas a este homem insensato a palavra foi pregada, ensinando-lhe: busque e inquira sobre os caminhos que você deveria ir, uma vez que não há nada mais que seja tão bom quanto esta coisa. O resultado é que a substância da dureza de coração atinge um golpe sobre sua mente, junto com a força da ignorância e o demônio do erro. Eles não permitem que sua mente se eleve, porque ele estava se cansando em buscar para que pudesse aprender sobre sua esperança. Mas a alma racional que, também, se cansou em buscar, ela aprendeu sobre Deus. Ela laborou com a inquirição, suportando angústia no corpo, desgastando seus pés atrás dos evangelistas, aprendendo sobre o inescrutável. Ela encontrou sua ascensão, ela veio a descansar naquele que está em repouso. Ela reclinou na câmara nupcial. Ela comeu do banquete para o qual havia tido fome.
ela participou do alimento imortal. Ela encontrou o que havia buscado. Ela recebeu descanso de seus trabalhos, enquanto a luz que brilha sobre ela não se põe. A ela pertence a glória e o poder e a revelação para todo o sempre. Amém. Este texto apócrifo, o ensinamento autorizado, oferece uma rica tapeçaria de lições sobre a jornada da alma e os desafios da existência material. Ele nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa própria condição e propósito. Podemos aprender que a alma é vista como tendo uma origem divina e celestial, mas que ao habitar no corpo, ela se depara com a tentação e a corrupção do mundo material. A metáfora da pesca é um lembrete vívido de como as distrações e os prazeres superficiais podem nos aprisionar, nos afastando de nossa verdadeira essência. O texto enfatiza a necessidade de vigilância constante e de busca pelo conhecimento. A alma que se cansa de buscar e se entrega aos prazeres efêmeros cai na bestialidade e na ignorância. Por outro lado, a alma racional que persiste na busca encontra descanso, luz e glória. Há também uma crítica contundente à insensatez e à dureza de coração, que são consideradas piores até mesmo que a ignorância dos pagãos. Isso nos alerta para o perigo de ter a palavra, o conhecimento e o caminho disponíveis, mas falhar em inquirir e realmente buscar a esperança. Em última análise, o ensinamento autorizado nos instiga a reconhecer nossa origem espiritual e o potencial divino que carregamos, discernir as armadilhas do mundo material e os alimentos da morte que nos desviam, perseverar na busca pelo verdadeiro conhecimento e pela sabedoria, mesmo diante das dificuldades, cultivar a vigilância e a disciplina para proteger nossa alma das influências negativas, valorizar a busca interior acima dos prazeres passageiros e da superficialidade. É uma chamada para uma vida de propósito, onde a alma se esforça para se libertar das amarras da ignorância e do materialismo, buscando seu caminho de volta à sua verdadeira morada de luz e glória.